Olá pessoal, e aí, como vocês estão? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que vocês estão vendo este vídeo. Eu fiquei um tempo sem fazer resenha, estava lendo alguns livros e tratando de alguns outros assuntos, e hoje eu estou aqui com um livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Este livro foi escrito em 1936. Dale Carnegie foi uma pessoa que, como assim, a maioria das pessoas que conseguem vencer na vida, ele não teve nada fácil. Desde o início, teve muita dificuldade para estudar. Começou seus estudos ali por volta de 1930, logo depois do crash da Bolsa de Nova York, né? A maioria deve saber aí que em 1929, a Bolsa de Nova York teve uma quebra, teve um crash da Bolsa, né? Conhecido mundialmente. E isso afetou a economia dos Estados Unidos de forma drástica. Então, assim, praticamente a cada 10 pessoas, 7 tinham algum problema financeiro naquela época ali. Então, assim, a sociedade americana inteira sofreu com isso. E com Dale Carnegie não foi diferente. Morava numa fazenda, afastado um pouco da cidade, e queria estudar. Então começou a fazer faculdade, terminar o ensino médio, né? Posteriormente foi para a faculdade. Tinha vergonha das roupas que ele tinha que ir para a escola, tinha vergonha de ter casacos pequenos, calças apertadas, às vezes não ter sapato, repetia o mesmo sapato por meses. Então isso fazia com que ele sentisse muita vergonha e chegou a ponto de querer desistir de tudo. Mas, assim como toda pessoa que é persistente, ele, mesmo tendo algumas recaídas, chegou em algum momento da vida dele pensou em suicídio, né? Mas não o cometeu, não chegou a cometer. No momento que ele já estava quase desistindo, ele resolveu tentar fazer mais uma tentativa e quando chegou na faculdade, ele percebeu que lá, ele só, não sendo uma pessoa de berço, ele só conseguiria alcançar o que ele queria de duas formas. Existiam dois grupos na universidade que se davam bem, que alcançavam sucesso. Ou eram os que se destacavam por meio do esporte, né, futebol americano, beisebol, basquete, ou nos concursos de oratória. Ele era uma pessoa que sabia se analisar, isso é importante, ele sabia fazer uma autoanálise de si mesmo e percebeu que no esporte ele não conseguiria nada, ele não era uma pessoa adepta, poderia até praticar, mas não seria uma pessoa de sucesso em nenhum esporte. E aí sobrou só a opção da oratória, então ele decidiu que ele ia ser um dos melhores oradores, ia ganhar os concursos para poder se destacar e ter uma carreira de sucesso. Porém, quando ele chegou para disputar os concursos, estudou bastante, ele ia a pé para a faculdade, da fazenda para a faculdade, estudando os textos de oratória, treinava com os animais, lá com os patos, com as galinhas, oratória, estudou muito mesmo, e ele imaginou que já estava preparado para participar dos concursos de oratória. Começou a participar, perdeu um, perdeu dois, perdeu três, e ele estudava e não ganhava nenhum concurso. E aí foi nessa época que, quando ele viu que ele não ganhava nada mesmo, ele chegou a pensar em suicídio. Porém, com todo esforço, em uma hora ou outra vem o resultado, ele ganhou um concurso. E aí ele se animou, depois ganhou outro, ganhou mais outro, foi ganhando todos, a ponto de que ele não perdia, sempre era ele que ganhava os concursos de oratória. E aí ele conseguiu se destacar e a partir disso daí saiu da faculdade, não terminou o curso, começou a trabalhar como vendedor de uma empresa, pegou uma rota que era bem fraca e ele descia da linha férrea, descia do trem de ferro, descia nos pontos da cidade, ia lá fazer o comercial dele, depois voltava, o trem estava saindo, ele saía correndo, subia no trem. Com o tempo, aquela rota que antes não vendia nada, era a mais fraca da empresa, ela passou a ser a melhor. E ele foi só subindo só.
chegou um ponto que ele viu que ele precisava melhorar, precisava aprender mais, ele precisava aprender mais sobre as pessoas, precisava entender melhor como era o comportamento humano. E ele foi procurar livros para poder estudar sobre isso, e não tinha nenhum livro que falava sobre esse assunto, sobre o comportamento humano, como tratar, aprender a conhecer o comportamento humano e poder utilizar isso para vendas, para crescimento profissional, como para a vida mesmo, como exemplo de vida. E ele viu que tinha muitos compilados, muitos livros, os pensadores gregos, mas não tinha os filósofos, mas não tinha nada tipo esse livro aqui, reunido em um livro. Eu fiz igual aquele político de 9 dedos agora. Não tinha nenhum livro que tivesse isso tudo reunidos em um único volume. E foi então que ele resolveu escrever esse livro, e ele ficou por anos juntando material para poder escrever, e ficou um ótimo livro. Eu já disse aqui no canal que não sou muito adepto a livros de autoajuda, mas eu venho falando isso, e esse já é o segundo que eu leio aqui. Eu estou resenhando aqui no canal, que eu li e estou resenhando. Mas assim, eu gostei do livro dele. É claro que se você for pegar este livro e quando você começar a ler, você vai pensar assim, esse livro foi escrito em 1936. O Dale Carnegie já faleceu já há bastante tempo. Se você for pegar esse livro, você vai ver que aparentemente é como se você voltasse no tempo. Os conceitos, os princípios, o comportamento, a forma educada como ele fala no livro, principalmente falando de uma América do Norte, uns Estados Unidos ali da década de 50, 60, ele é extremamente polido. E aí você vai estranhar, principalmente lendo ele aqui na América do Sul, especificamente no Brasil. Eu não acho que seja ele que está fora do tempo. E sim ao contrário, nós é que perdemos essa identidade de ser mais educado, de poder entender as pessoas. Aqui tem muita coisa que você pode aproveitar, praticamente 99% do livro, os princípios que ele ensina aqui, você pode aproveitar eles no seu dia a dia, no trato no seu trabalho, no seu grupo de amigos, na família. Ele dá muito exemplo de como você resolver um problema com um filho seu, resolver um problema com o seu cônjuge, com os seus parentes, às vezes pai, mãe, né, irmãos, de uma forma assim que realmente funciona e não é falácia, igual o pessoal, eu cheguei a ler, ouvi algumas resenhas, umas boas, umas ótimas resenhas desse livro, mas algumas assim chegando a ser meio pejorativas, porque a forma como que o livro foi escrito, o pessoal pensa assim, tem o preconceito de achar que é um livro muito antigo, 1936, e pensa assim, caramba, mas esse livro não tem nada a contribuir para os dias de hoje, porque se fosse um livro contando uma história e tal, beleza, né, você consegue adaptar, mas isso aqui ele fala sobre comportamento, e aí você pensa que ele trata os comportamentos daquela época, mas não é, isso aqui ele está falando sobre comportamento humano. Isso não muda, o ser humano não muda o comportamento dele, o instinto, a forma dele. Se você conhece uma pessoa, se você consegue analisar uma pessoa e consegue definir quando ela está com raiva, quando ela está fingindo, quando ela está com inveja, quando ela realmente gosta de você, você vai conseguir fazer isso em qualquer época da vida, em qualquer época. Seja você pegando uma entrevista de alguém que falou deu uma entrevista para um repórter ou em alguma revista, em algum jornal, lá por 1950, 1970, ali mais ou menos quando surgiu a TV, ou pelo rádio mesmo, pela voz, pela entonação, você vai conseguir analisar se essa pessoa, qual o comportamento, qual o perfil dessa pessoa. Então, olhando dessa forma, eu vejo que o livro é bastante atual, sim. Você consegue fazer uma análise de uma pessoa com base nos conceitos que ele emprega aqui. Tem muita coisa boa, assim, o livro tem muitos princípios, então não dá para me falar para vocês a importância dele, todos os princípios, em apenas uma resenha. Então, assim, eu aconselho o pessoal a ler o livro,
adotar ele como princípio básico de vida para você. Aqui tem muita coisa aqui. Por que a gente vai achar estranho? Eu achei no início, quando eu comecei a ler, por que você vai achar estranho o livro? Porque ele é extremamente polido, você não vê isso hoje nas pessoas. Esse comportamento que ele emprega aqui no livro é como se fosse um lorde, sabe? Um lorde inglês, né? E hoje em dia os ingleses não são tão educados assim mais, pelo menos os que a gente vê na mídia. Mas, levando para o caso lá do primeiro-ministro lá, daquele do cabelo espetado, você vê que ele é extremamente polido, uma pessoa extremamente educada. Então, os princípios que ele emprega é para você ser esse tipo de pessoa. E a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, você ser uma pessoa assim, na maioria das vezes você vai ser taxado como uma pessoa fácil de enganar, porque é uma pessoa muito educada. As pessoas tendem a achar que consegue dobrar ela na base da malandragem. Eles confundem educação com torpez, né? Achando que a pessoa é educada, igual aconteceu esses dias mesmo. Um rapaz estava embriagado, bateu na traseira do meu carro. Eu até coloquei um vídeo e fiz um videozinho bem rápido, explicando a situação. E até hoje eu estou com esse problema. Eu estou tratando a situação com educação, estou ligando para ele, explicando que eu preciso do meu carro, o carro está danificado, amassou minha placa, né? E eu estou percebendo que ele está tentando me enrolar. E eu estou sendo educado. Só que vai chegar um ponto, não que eu vou estourar, eu vou tentar me controlar e vou seguir os princípios do livro do Dale Carnegie. Mas eu vou ter que chegar nele e falar para ele a verdade. Falar, olha, infelizmente eu vou ter que processar você. No dia eu fiz um boletim de ocorrência, né? E eu vou ter que processar ele, talvez ele acabe sendo prejudicado, né? Porque pode ser que ele perca o carro, eu tenho os dados dele. Pode ser que não dê em nada também, mas só dele ter um problema com a justiça e ter que responder, já vai servir para que ele não faça isso mais, né? Não saia por aí embriagado. Se quer beber, pode se embriagar, sem problema, mas que traga problemas só para a saúde dele, né? E não para das outras pessoas que estão transitando pela rua. E aí é isso, pessoal. O livro é esse, do Dale Carnegie, uma resenha bem... Assim, não procurei entrar nos princípios, porque senão a gente ficaria falando aqui umas 2 horas. Ele é um livro muito que dá para você pegar muito conteúdo. Mas eu recomendo ele. Como eu disse, é um livro, assim, se for pensar, de princípios bem antiquados, né? No primeiro momento, de 1936, pós quebra da Bolsa de Nova York. Mas é um livro que pode te fazer, mesmo sendo um livro de autoajuda, pode trazer você a uma reflexão bem profunda, porque você vai pegar uma pessoa que saiu de uma depressão, que foi a depressão de 1929, que afetou o mundo inteiro, não só os Estados Unidos. E talvez por isso ele conseguiu compilar bastante coisa aqui em relação a princípios de vida, de comportamento humano. Porque como as pessoas estavam extremamente sensíveis no pós-1929, ele escreveu em 1936, então ele conseguiu captar bem isso daí, porque logo depois começou a Segunda Guerra Mundial, né? E ele passou por isso também. Então ele conseguiu captar muito bem isso daí. Gostei bastante do livro e recomendo ele. Para quem gosta de livro de autoajuda e para quem não gosta, dá para aproveitar muitos princípios aqui na sua vida profissional e pessoal. Valeu? Então era isso aí, pessoal. Vocês fiquem com Deus, espero que todos estejam bem, estejam acompanhando o canal. Eu agradeço aí pelos 100 inscritos, né? Alcançamos 100 inscritos em um curto espaço de tempo aí. Assim, levando em conta a quantidade de vídeos que eu faço. Acho que a gente até alcançou rápido, então agradeço aí a todos que se inscreveram no canal. Muito obrigado mesmo, vocês estão contribuindo bastante. É muito gratificante você saber que o seu trabalho está dando resultado. Eu sei que é complicado no canal de livros, né? Principalmente aqui, falando sobre livros, principalmente aqui no Brasil, alcançar tantas pessoas, mas a cada um que a gente alcança, é mais um que a gente tira da escuridão da ignorância. É isso aí. Até mais.